de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos na minha casa em Jerusalém e o assunto de hoje são o significado e a pronúncia dos nomes bíblicos. Olá, Eldins, tudo bem com vocês, meus irmãos? Hoje vai ser um vídeo tremendo demais. Acompanhe ele até o final para vocês compreenderem, para vocês entenderem e ter certeza que a gente não está errado, que vocês não estão errados na hora de invocar Yahweh e na hora de invocar Yahshua nas suas orações. Este vídeo desta moça que eu vou estar compartilhando aqui junto com vocês, ela mora lá em Jerusalém. Hoje, século 21, ela está lá. Então, morando lá, ela segue as tradições judaicas. Vamos aqui apresentar um estudo de entendimento para vocês poderem perceber sobre o significado dos nomes. O irmão Romilson vem trazendo, desde 2012, vários estudos sobre nomes e significados. A gente analisou, estudamos. Hoje a gente pronuncia Yahweh, pronuncia Yahshua. A gente tem orgulho disso, porque a gente sabe que isto é verdade. Tem alguns ataques que recebemos, falando que Yahweh é demônio, que seita de Miau, aquela coisa toda, mas releva. Amai os nossos inimigos, não temos o que fazer, vamos perdoá-los, deixa eles estão na ignorância. E Yahweh dos Exércitos perdoa o tempo da ignorância, mas pode ser que seja tarde. Vocês podem agora acompanhar este vídeo das pronúncias sobre Benjamim, sobre até Jair. Acompanhe ele até o final, meus irmãos, porque a gente vê que a letra J não existe. E esta moça morando lá em Jerusalém, hoje, século 21, vocês vão acabar entendendo que eles não pronunciam a letra J. Então vocês vão entender, eu não vou falar aqui, vocês vão acompanhar. Eu sei que vocês, muitos, já são maduros e já sabem como é que se pronuncia Benjamim e Jair. Mas aqui há prova para vocês verem de uma pessoa que mora lá para poder nos ajudar. Tem também do Novo Testamento os nomes que ela vai estar explicando. Ela vai estar falando sobre o nome e significado. Também vai estar agora, já nos próximos segundos, sobre o livro de Esther que ela vai estar falando. Que tem dois nomes que ela vai falar ali para vocês, que pode ser pronunciado também por uma deusa babilônica ou uma coisa dessa, e também tem um nome hebraico que ela vai dizer, porque tem os sentidos e significados. Ela vai estar explicando. Eu achei interessante algumas partes do vídeo dela para mim poder estar mostrando aqui para vocês. Então este vídeo ele vai ficar tremendo, porque vocês vão sentir um arrepio na hora que uma pessoa que mora em Jerusalém no século 21, mas a gente vai ver que os judeus lá, que eles pronunciam o nome de Yahweh dos Exércitos, porque eles sabem o nome, mas eles não podem pronunciar. Vou deixar este vídeo aqui para vocês acompanhar ele até o final, porque esta moça mora lá, ela vai dizer. Há poucos dias atrás aconteceu a festa de Purim, que é em homenagem ao livro de Esther. Então, vamos começar com ela, com a rainha Esther, que o nome era Hadassa. Sim, o nome que ela recebe quando nasce é Hadassa, que significa murta, que é um tipo de planta que eu vou botar uma fotinho aqui para vocês também verem. Mas então, da onde saiu o nome Esther? Quando vão apresentar ela para o rei Assuero, tentam esconder a identidade judaica. E por isso trocam o nome de Hadassa para Esther. E Esther vem de Esther, que significa literalmente escondido. Então o nome Esther pode ser traduzido como escondido ou escondida. Mas além disso também Esther pode vir de Estar, que era uma deusa babilônica. E aqui é um bom lembrete que um nome pode ter às vezes mais de um significado. No caso, Esther pode ser tanto escondida em hebraico como o nome de uma deusa babilônica. Vamos falar um pouco das matriarcas e de genealogia bíblica. Então eu vou colocando também a árvore genealógica aqui do lado enquanto eu vou falando. A primeira matriarca se chama Sara. Sara, até os dias de hoje, em hebraico, é um nome muito comum e a gente pronuncia Sará. E Sará é literalmente ministra. Então, se vocês procurarem hoje em dia nos noticiários em Israel, as ministras do governo se chamam Sará, ou Sarat Tarbut, por exemplo, a ministra da cultura. Então, o nome Sara pode ser traduzido como ministra, ou no mundo antigo, como uma mulher de importância, como uma princesa ou como uma rainha. Então, e depois dela vem Rebeca. Rebeca se pronuncia Rivka. E é um dos nomes que a gente não tem certeza do significado,
mas a gente acredita que vem da mesma palavra de amarrar. Isso quer dizer que Rebeca ou Rivka significa aquela que amarra ou aquela que une. E agora as irmãs Raquel e Leia. Raquel se pronuncia Rachel e significa ovelha. E Leia, também se chama às vezes Lia em português, se pronuncia Lea e não vem do hebraico e sim da língua acádia, que é uma outra língua antiga da Mesopotâmia e significa vaca ou vaca selvagem. E o filho primogênito de Lea se chama Reuven, que a gente fala em português Ruben ou Rubens, e ele é a junção de duas palavras hebraicas, Reu, Ben. Reu é olhem e Ben é filho. Então a tradução do nome é olhem o filho ou eis aqui o filho. E o filho caçula de Jacó se chama Benjamim, ou em hebraico Binyamin, e vem da mesma palavra, Ben, que é filho, e Yamin, que é a direita. Então, Benjamim significa o filho da direita, ou o filho da destra. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. No judaísmo, a gente não pronuncia o nome de Deus, que é o tetragrama. Isso é uma tradição, pessoal, que vem desde a época do Templo de Jerusalém. Então, literalmente, há 2000 anos atrás já não se fazia isso, e por isso até os dias de hoje a gente não pronuncia o nome dele. Quando a gente quer se referir a Deus, a gente usa outras palavras. A mais comum delas é Hashem, que significa literalmente o nome. Então, aqui em Israel, quando conversa com as pessoas e fala de Deus, normalmente o que tu vai ouvir é Hashem. E isso por causa do terceiro mandamento. Mas isso é uma tradição judaica, cada um tem a sua religião e os seus costumes, mas a gente até os dias de hoje em hebraico não pronuncia, a gente usa Hashem ou Elohim, como a própria Bíblia a gente viu que fala seguidamente, e essas duas iniciais da palavra Elohim, que é El, é muito usado em nomes. Mas vamos agora passar a um pouquinho dos nomes do Novo Testamento. E vamos começar por Pedro, que o nome hebraico dele era Simão, que em hebraico é Shimon. Shimon vem literalmente de escutar, então o nome Simão, Shimon, significa aquele que escuta. E ele vai receber um segundo nome, que é um nome grego, que é o nome Petrus, que é Pedro em português e significa pedra. É muito comum no mundo judaico as pessoas terem mais de um nome. Aqui Pedro tinha o nome em hebraico de Shimon, de Simão, mas também o nome grego, que é Pedro. A gente vai ver outros exemplos. Outro exemplo é Paulo de Tarso, que tinha dois nomes. Paulo, que é o nome latino, que significa pequeno ou humilde, e um outro nome, que é o nome hebraico dele, que era Saulo, que a gente pronuncia Shaul, e significa aquele que pergunta. O nome Mateus vem do hebraico, e ele se pronuncia Matitial, Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama, que é o nome que eu comentei que a gente não pronuncia. E por isso, juntando, fica Matitial, que é presente de Deus. Vocês conhecem a história de Jairo no Novo Testamento. Jairo ou Jair se pronuncia em hebraico Yair e significa aquele que ilumina. Bom, miudinhos, este vídeo tá ou não tá tremendo? Vocês conseguem sentir a presença do Eterno? Vamos continuar mais um pouco, porque eu aqui, ó, eu sinto arrepiado. Eu tô na edição, eu tô gravando neste momento, eu tô me sentindo arrepiado, sentindo a presença do Eterno e ao dos exércitos. Vamos prestar atenção, continue vendo esse vídeo, meus irmãos, que essa moça ela tem mais coisas para nós. Quais? Ela vai apresentar agora sobre os livros encontrados, pergaminhos encontrados no Mar Morto, junto com a maquete lá em Jerusalém. E eu achei tremendo algumas partes do vídeo que eu vou estar compartilhando junto com vocês. Vamos junto comigo até o final deste vídeo, meus irmãos, e está com nós. Nós estamos em Jerusalém,
no Museu de Israel e o assunto de hoje são os pergaminhos do Mar Morto e a famosa passagem do coração do faraó, onde está escrito que o coração do faraó se endureceu. E se eu contar para vocês que não é exatamente isso que está escrito na Bíblia? E também vamos conhecer a relação dos textos bíblicos com essa maquete aqui de Jerusalém. Então, vamos começar pelos pergaminhos do Mar Morto e para isso vamos voltar ao ano de 1947, quando um jovem beduíno estava pastoreando suas ovelhas no deserto. E uma ovelha vai se desgarrar do grupo e ele vai atrás dela. E quando ele encontra a ovelha, ele encontra também uma caverna. E dentro dessa caverna, um jarro. E dentro desse jarro, quando ele abre, ele encontra 7 pergaminhos. E esses foram os primeiros pergaminhos do Mar Morto encontrados. Depois disso, os arqueólogos foram lá e seguiram escavando. E nas cavernas próximas se encontraram um total de mais de 900 pergaminhos no meio do nada, no meio do deserto, num lugar inóspito na frente do Mar Morto. E entre os pergaminhos encontrados se encontrou a Bíblia mais antiga do mundo já encontrada. Essa Bíblia foi escrita por um grupo judaico chamado os Essênios, e ela é tão antiga que nessa época, há mais de 2000 anos atrás, o Novo Testamento não tinha nem sido escrito ainda. E ela está guardada aqui no Museu de Israel, então vamos conhecer o lugar. Essa cúpula se chama o Santuário do Livro, e dentro dela estão guardados os pergaminhos do Mar Morto. E o formato da cúpula, que ele é um pouco diferente, como vocês podem ver, ele é uma réplica da tampa que fechava o jarro. Então, se esse jarro guardou os pergaminhos pelos últimos 2000 anos, a partir de agora são guardados dentro dessa estrutura. Os pergaminhos nos ajudam a entender como era a vida na Judéia na época do Templo de Jerusalém. Os pergaminhos mais importantes dessa coleção são os 225 textos bíblicos e foram encontrados cópias de todos os livros bíblicos, com exceção do livro de Esther. E a gente não tem bem certeza por que esse livro está faltando. E a parte mais impressionante é quando pegaram esses pergaminhos de mais de 2000 anos e compararam com os pergaminhos que são usados nas sinagogas nos dias de hoje. Lembrando que a gente fala o mesmo idioma, o hebraico. Apesar de naquela época ser hebraico bíblico e hoje em dia ser hebraico moderno, a escrita da Bíblia é a mesma. E colocaram um livro do lado do outro e começaram a comparar. E viram que os livros são iguais. Apesar de 2000 anos terem passado, apesar dos exílios e das guerras, a Bíblia, a palavra, continua igual. E por isso, isso foi um achado que mudou e revolucionou a arqueologia no mundo, e por isso é considerado um dos achados arqueológicos mais importantes da história até os dias de hoje. Alguns livros foram achados muito bem preservados, como por exemplo esse livro de Isaías que a gente está vendo. Mas outros em um estado não tão bom de conservação, por exemplo o livro de Êxodos, que é o livro que a gente vai falar hoje, já que agora a gente vai falar do versículo que fala do coração do faraó e das passagens que se passam no Egito Antigo. Chegamos agora no Departamento de Arqueologia do Museu e a gente vai conhecer agora a ala dedicada ao Egito e vamos conhecer também um pouquinho de múmias. Vamos lá! No livro de Êxodo tem vários versículos que falam do coração do faraó. E em alguns deles realmente está escrito que o coração dele se endureceu, e Hazek libo. Mas em parte dos versículos está escrito Irbad libo, que o coração dele ficou pesado. Mas o que quer dizer um coração ficar pesado? Isso é uma expressão que não é usada em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, o que quer dizer um coração pesado? E agora as múmias aqui do museu vão nos ajudar a entender o que quer dizer um coração pesado. Quando um faraó morria, ele ia ser mumificado e todos os órgãos internos eram retirados, com exceção, sim, do coração. Então ele era mumificado junto com o coração dele. E na mitologia egípcia, a alma então entrava no Duat, que é um submundo, onde o coração ia ser colocado numa balança
para ser pesado. Isso era um teste. De um lado da balança era colocado o coração e do outro lado da balança era colocado uma imagem de uma deusa. Se o coração fosse mais leve, a pessoa ia para o equivalente ao paraíso. Mas se o coração da pessoa fosse mais pesado, isso quer dizer que a alma dela ia ser devorada por um monstro. Então, o que a Bíblia está nos falando? Quando o livro de Êxodos fala que o coração dele vai ficar pesado, não é simplesmente uma expressão, uma maneira de dizer, e sim a Bíblia está falando na linguagem que os egípcios daquela época também entendiam, que o faraó estava sendo condenado, que a alma dele não iria para o paraíso. Então, a gente entende que o coração do faraó sim ficou duro e obstinado, mas a gente entende também que ele ficou pesado. E isso nos lembra quão importante é ler os livros bíblicos no seu idioma original e entender tanto os nuances da linguagem como a época, a história e a cultura em que eles foram escritos. Então, da próxima vez que vocês lerem essa passagem, lembrem que isso quer dizer que o coração do faraó ficou duro, mas também pesado. Esse modelo de Jerusalém não foi feito para o Museu de Israel e para nenhum museu, para ser bem sincera, e sim ele foi feito e colocado num lobby de um hotel, o hotel chamado Holy Land. O dono do hotel, chamado Hans Kroch, encomendou a maquete para o arqueólogo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Michael Avi-Yonah, e disse que queria um modelo exato da cidade de Jerusalém no ano de 66, logo antes da grande revolta judaica contra os romanos. Agora eles vão ter um grande desafio na construção da maquete, porque à época, no início dos anos 60, Jerusalém estava dividida. Metade estava nas mãos de Israel e metade nas mãos da Jordânia. E a cidade velha de Jerusalém estava nas mãos da Jordânia, então ela era inacessível. Como se vai fazer uma maquete se não se tem acesso ao lugar? Também Jerusalém praticamente não tinha escavações arqueológicas nessa época. E a última pessoa que viu a cidade de 2000 anos atrás já não está viva para contar a história. Então eles vão pegar o que eles sim tinham, que são os textos, os livros bíblicos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, também os livros de Flávio Josefos. E em base a esses textos eles vão construir a maquete. E ela fica pronta em 1966, quando se faz uma grande festa de inauguração no hotel. O que eles não sabiam é que um ano depois, em 1967, iria acontecer a Guerra dos 6 Dias e Jerusalém vai ser reunificada. E assim, sobre as mãos de Israel, se começam muitas e muitas escavações arqueológicas na cidade velha de Jerusalém. E aqui também a gente vê o tanque de Betesda, a fortaleza de Antônia, que foi o lugar do julgamento de Jesus, muitos outros exemplos de lugares bíblicos. Então, isso comprova a veracidade histórica da maquete, que foi feita em base aos livros, aos textos bíblicos. Isso também mostra a veracidade da Bíblia, historicamente falando nesse caso. Um dos melhores exemplos é aqui o Templo de Jerusalém, que a gente consegue ver aqui ele na sua grandeza e beleza na maquete. Irmãos, o que a gente pode estar entendendo neste vídeo, nesse entendimento desse estudo, que os nomes, todos têm o seu significado, até mesmo para quem tem um nome hebraico, que ele tem um significado, juntamente com as profecias, até mesmo os apóstolos, os profetas. Vocês conseguem perceber que neste vídeo foi mostrado sobre o livro, né, que foi encontrado, os pergaminhos, que botaram lado a lado, né, para poderem analisar. É o que a gente vem fazendo hoje, analisando as escrituras para poder passar. Tem muitas pessoas falando, vamos queimar as escrituras não sei o que, tem muito fermento, mas não pesquisam, não estudam. Pois você viu neste vídeo a pesquisa que acabou sendo feita para poder dizer que um livro, ele está comprovado, está originalmente traduzido de uma forma que a gente consegue entender como se a gente pegasse um pergaminho verdadeiro para entender. Lá nos Hebreus, eles têm o significado das palavras, têm o significado dos nomes, eles levam isso muito a sério. Por isso que a gente fala,
Yal, que é o Todo-Poderoso, e Shá, né, que é salvação, que Yal salva, e depois a gente vem falando para vocês que o nome do Salvador tem o significado Yal salva, que o nome dele é Yal Shá, vocês conseguem entender. Por isso que a gente vem falando para vocês que Jesus é um nome blasfemo, pagão, porque o significado deste nome em latim é isto é um porco. Se você traduzir para o hebraico, vai ficar Yeshua. Então, vai trazendo até para o português, vai sair essa tradução, este significado. Yahweh dos Exércitos, ele é santo, ele é puro. Em nome de Yahshua Mashiach, seja abençoado, meus irmãos. Espero que tudo dê certo a partir de hoje, a partir de amanhã e para todo sempre. Que assim seja.